Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nerds ao Quadrado e hoje a gente vai falar da segunda temporada dessa série da Netflix que fala sobre o Império Romano. Império Romano, o Senhor de Roma. Cara, a Netflix caprichou bastante nessa série, viu? A gente já fez um vídeo aqui, a gente já trocou uma ideia sobre a primeira temporada que se chamava Roma, Império de Sangue, e você pode ver no card aqui em cima. Clica lá para dar uma olhadinha depois. Eu não sei por que eles mudaram o nome, não acredito que tenham feito a primeira temporada sem botar muita fé e depois quando a galera gostou decidiu fazer uma segunda temporada. A primeira chamava-se Roma, Império de Sangue, agora a série chama-se Império Romano e a segunda temporada O Senhor de Roma, né? Já foi alterado o nome da primeira também. E o que eu acho estranho também? A primeira temporada eles decidiram fazer contando sobre o Imperador Commodus, que é uma figura que a gente só conhece ali naquele filme do Ridley Scott Gladiador, que ele é o imperador que está contra o gladiador Maximus, e aí eles decidiram retroceder para contar a história do Júlio César, né? Só para esclarecer uma coisa, o Júlio César ele não foi imperador de Roma, ele foi o último cônsul, né? Tipo como se fosse um último presidente da República Romana antes de começar os imperadores mesmo. Então nessa temporada a gente acompanha o Gaius Júlio César, né? O nome completo dele. Ele veio de uma família assim bem respeitada de Roma, uma família bem rica de Roma, só que perderam a maioria da sua fortuna por apoiarem o lado errado de uma guerra civil anterior que aconteceu em Roma. Então ali a gente começa com César com menos de 20 anos, entrando numa vida militar, porque ele prometeu para si mesmo que ia recuperar toda a glória, a honra e riqueza de sua família com batalhas por Roma, conquistando terras e prestígio. E a gente já começa a série ali sabendo que o César era um cara bom de briga mesmo. Ele entrava de cabeça nas lutas, passava a espada em todo mundo e foi ganhando aos poucos uns postos e fama, né, durante as suas campanhas romanas, dentro do exército romano. É legal saber que ali o ponto de partida, a gente começa com o César que tem um posto baixo no exército, ele está lutando pelo seu general, que é o Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma naquela época. Então a gente pode generalizar como o homem mais rico do mundo conhecido na época. E o curioso é que eles estão fazendo uma campanha para deter a rebelião dos escravos, que aconteceu em 73 a.C. Você já deve ter até ouvido falar do líder dessa rebelião, um tal de Espartacus aí, um gladiador um pouco famoso só. Esse cara deu trabalho para Roma, hein, velho? Espartacus, que foi capturado pelo exército romano e viveu como gladiador em Roma, liderou aí essa fuga em massa dos escravos e chegou a juntar, pelos caminhos onde ele passou, chegou a juntar 100 mil pessoas para lutar no exército pessoal dele. Enquanto isso, Roma não tinha tanto número assim de soldados, né? Porque as legiões eram divididas entre si, cada legião tinha um general. E ali a gente está numa época em que o Espartacus já consolidou o nome dele em toda a Itália como um símbolo de resistência da opressão romana. E o exército de Crasso, né, do Marco Crasso, está tentando ali barrar o avanço dele, porque ele está vindo com tudo para cima de Roma para se vingar. Esse é o objetivo dele. Fora a diferença numérica, né, os 100 mil de Espartacus contra 35 mil mais ou menos do Crasso, eles estavam, né, o pessoal de Roma estava um pouco nervoso, né, por causa disso, porque além de ser um número menor, os escravos tinham até uma capacidade de luta um pouco superior, porque eles viviam como gladiadores, então lutavam literalmente para sobreviver, né. Mas ali o Crasso ele tem uma pequena reunião com os seus conselheiros que orientam, né, a se retirarem de volta para Roma para poder se reorganizarem. Mas o Júlio César aparece ali no canto e fala que é uma má ideia. A melhor ideia é atacar os caras quando eles estiverem dormindo ali de madrugada pela manhã, ninguém vai estar preparado. E aí o Crasso vai dar ouvidos a esse jovem militar e fala: então vamos embora, vamos colocar todas as fichas nesse plano. Se der certo, seremos vencedores. Se der errado, você destruiu Roma. E se você está gostando do vídeo até agora e do tema, clica aqui embaixo em inscreva-se, é rapidinho, você já vai ficar por dentro de tudo e receber vídeos toda semana. E clica aqui embaixo aqui agora no like, vai só para ajudar o canal. Fico esperando aqui. Agora sim. César chama a responsa para si e elabora ali um plano bem estruturado, dividindo o exército em dois para poder cercar a região, né, o monte onde Espartacus e seus homens estão escondidos.
E acaba, né, vindo aquela técnica que muitos anos depois Napoleão chamaria de dividir e conquistar, mostrando que dava certo há muito tempo essa técnica. Até que enfim eles chegam no acampamento dos escravos e começa a passar geral na espada, mata todo mundo, inclusive Espartacus, ele é morto. Foi algum soldado romano que conseguiu matar Espartacus, só que ninguém nunca achou o corpo do Espartacus. Uma teoria pessoal que eu tenho é que ninguém conhecia o rosto de Espartacus, então eles podem ter achado o cara ou não e não sabia, não fazia ideia. O problema é que não tinha como provar para as pessoas que ele tinha matado realmente Espartacus. Finalmente derrotando o exército dos escravos, o Crasso teve uma ideia mórbida pra caramba. Mais de 5.000, 6.000 pessoas que sobreviveram ao confronto do lado dos derrotados, em vez de capturar como escravos novamente, mandou crucificar eles a uma distância, né, de 30 em 30 metros até chegar em Roma. Né? Então todo mundo ficou crucificado por aquele caminho para poder mandar um aviso para os inimigos de Roma. Olha o que pode acontecer caso você desafie nosso poder. Isso daí não foi muito popular entre os soldados, porque a economia de Roma era baseada no escravismo, né? Então, quanto mais escravos Roma tinha, menos eles tinham que fazer trabalhos braçais e ficavam mais ricos, né? Não precisava pagar empregados, por exemplo. Mas Crasso viu como uma necessidade de mostrar força e também jogar o seu nome lá em cima, né? Cair nos braços do povo como o cara que aniquilou o exército rebelde. Outra pessoa que estava nessa pegada também é uma outra figura muito importante nessa série, que é o Pompeu Magnus. O Pompeu ele também era um general, tinha sua própria legião e também estava lutando contra o exército de Espartacus, né, numa outra divisão, em um outro caminho. Então ele recebe a notícia de um dos seus comandados dizendo que Espartacus foi derrotado e Pompeu fica louco da vida, porque ele queria ganhar aquele prestígio, ter aquela arma política de falar que derrotou o maior inimigo de Roma naquela época. Então fica sabendo que o seu maior inimigo, o Crasso, derrotou o cara. Só que também fica sabendo que o Crasso não tem o corpo de Espartacus, não tem como provar. Então o que ele faz? Ele pega todos os homens dele, manda matar o restante dos soldados do Espartaco e voltar para Roma, para chegar primeiro que o Crasso, para poder falar: eu derrotei o exército de Espartacus, eu ganhei a guerra. E foi exatamente o que ele fez. Pompeu montou no cavalo, montou todo o acampamento, partiu para Roma. E quando o Crasso chegou lá, ele já estava festejando, né? Mostrando: olha como eu ganhei a guerra, porque eu sou um general maravilhoso, eu sou esperto, eu sou tudo mais. Todo mundo aplaudindo o cara. E o Crasso fica louco da cabeça, porque como que ele ia fazer? Ia contestar o cara sem nenhuma prova? Não tinha como. Ali a rivalidade dos dois fica bem mais acirrada, assim. E um terceiro elemento dessa disputa vai poder fazer aquele equilíbrio, né? Aquele balanço das emoções ali, e o que viria a ser uma política muito boa para Roma enquanto durou. Essa terceira pessoa, Júlio César, que conseguiu balancear o Crasso, rico, o homem mais rico de Roma, com Pompeu, um general já consolidado no seu poder, no seu prestígio, com toda a população romana e o Senado. Nessa época, Roma ainda era república, não era um império, então quem mandava era o Senado. O Senado tinha suas votações, escolhia ali para o bem do povo, né? Então ninguém tinha um poder todo nas mãos. O que o César fez? Ele sempre quis chegar ao cargo de cônsul. Cônsul seria o maior cargo militar e político de Roma, né? O cônsul seria o comandante supremo de Roma por um tempo determinado, né? Sempre tinham as eleições democráticas, e o cônsul seria o cara que comandava todas as operações, as campanhas de Roma para a conquista, né? Para aumentar todas as terras desse que viria a ser o Império Romano. Então o César ele chega e tenta fazer um acordo com o Crasso, fala: ó, você me apoia aí com um pouco de grana, que você tem bastante. O Pompeu faz aí a galera, né, que é membro do Senado, que confia nele, votar em mim como cônsul, e eu ajudo a passar as leis de vocês. E o Crasso, o que ele queria? Ele queria isenção de taxa, ele queria não pagar taxa sobre coisas que ele fazia, porque ele tinha vários negócios, sociedades, comércio que ele deixava ele cada vez mais rico. E o Pompeu queria logo que o Senado aprovasse a distribuição de terras para os seus soldados, né? Porque quando um soldado ia para a guerra, o general ele prometia, dava dinheiro, dava casa, dava terras para os soldados para continuar fiel a ele. Só que o Senado estava barrando isso, culpa, é claro, do Crasso, né? Tava empatando o cara porque os dois eram rivais. Mas aí os dois concordam, né? Chegam, vamos fazer essa aliança e tal. Só que o Pompeu pede uma amostra a mais de confiança.
E aí a única coisa que o César tem a oferecer é a filha dele, a Júlia. A Júlia acaba casando então com Pompeu e assim forma-se o primeiro triunvirato de Roma, uma das maiores instituições políticas que já houve, e foi muito bom tanto para Roma quanto para os três individualmente, enquanto durou, que foi 1 ano. Essa série maravilhosa, viu galera? Isso daí tudo é só uma introdução. Ele tem de tudo, tem intriga política, assassinato, traições, jogos de poder, guerras, batalhas, tudo maravilhosamente mostrado. E também o legal da série da Netflix é que uma parte é romanceada, outra parte é embasada por alguns historiadores sobre a vida de César e de Roma. Então a gente tem um documentário meio série que se mistura e fica uma coisa bem legal, fica até homogêneo, não fica nada separado, nada cansativo. Daí pra frente a gente tem bastante história ainda. Tem o primeiro triunvirato funcionando como política para Roma, tem César se revoltando porque o Pompeu e o Crasso resolvem tirar ele do poder porque já tá bom. Então a gente tem depois o César bravo com os dois e decide fazer uma campanha militar para poder conquistar a Gália, né? A Gália é aquela região ali onde, se você tem mais ou menos a minha idade ou mais, a Gália é a região onde é a França, a Bélgica, onde mora o Asterix e Obelix, né? São os gauleses irredutíveis que não se entregavam a Roma. Então o César inicia uma campanha contra a Gália para poder conquistar, anexar aquele território e aí sim ele cair nos braços do povo. Porque Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado não é mais verdadeiro do que acontece aí na série. E aí eu trago um questionamento para vocês também. Até que ponto falar sobre essa série é spoiler? Júlio César morreu em 44 a.C., então a gente tem aí mais de 2000 anos de história, não tem como ser spoiler. Mas o que eu adianto é, mesmo contando as coisas que estão acontecendo na série, procura assistir ela do começo ao fim, são só 6 episódios de 40 minutinhos ali. Juro, passa num piscar de olhos, você vai entender o básico de tudo que aconteceu em Roma. Ali, sim, é o ponto de partida para você estudar o Império Romano. E logo depois que acontece todas as coisas, e acontece coisa pra caramba, né? Tem a conquista da Gália, tem os gauleses se entregando para Roma. Inclusive tem um quadro muito famoso que mostra Vercingetorix se entregando a César, né? O líder dos gauleses, que é esse daqui, ó. Que é esse quadro aqui, olha. Vercingetorix entregando as suas espadas para Roma, num sinal de rendição completa. Vai ter o César voltando para Roma, né, atravessando o Rubicão, né, onde ele supostamente disse a frase "a sorte está lançada", coisa que não tem nunca como comprovar, até o envolvimento dele com Cleópatra e, enfim, o assassinato de César nas mãos do Senado e de Bruto. Assista que você vai entender tudo certinho, o que aconteceu, por que aconteceu e por que depois de 2000 anos Júlio César ainda é um nome muito citado por políticos, por grandes empresários e tem os seus ensinamentos ali postos no dia a dia para poder fazer as suas próprias campanhas, né? Cara, não tem mais o que falar. Então é isso, galera. Quando tem uma série muito louca falando de história, eu me empolgo pra caramba. Esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperei, mas nossa, tomara que você veja e tomara também que você comente aqui embaixo se você já assistiu a série, se você gostou. Pode colocar aqui embaixo no comentário que eu tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia da hora, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse, apresentação da série Império Romano, O Senhor de Roma. Assista a primeira temporada, assista a segunda, ou começa da segunda e depois vai pra primeira, né? Porque por ordem cronológica a segunda vem na frente. E vamos trocar essa ideia aí, beleza? A gente se vê na próxima semana, beleza? Valeu, tchau, tchau.